Muitas pessoas acham que grandes descobertas são feitas por acaso ou que são fruto do nada, mas a verdade é que por detrás de cada lei da física, por detrás de cada vacina que surge para uma determinada doença, existem métodos. E é sobre isso que nós vamos falar. Olá, eu sou Josinelo Duarte, estudante do terceiro ano do curso de Engenharia Informática, e hoje eu quero falar-vos um pouquinho sobre um processo muito poderoso e que é muito usado não só na ciência, mas também na vida real, que é o método científico. O que é, na verdade, o método científico? O método científico é basicamente um processo estruturado de investigação que tem como principal objetivo e é muito usado para formular, testar e validar hipóteses. O método científico envolve observar o mundo, formular hipóteses, testar essas hipóteses, chegar a determinadas conclusões com base em algumas evidências. E tal como é na vida real, quando nós vamos resolver determinado problema, por exemplo, nós passamos por algumas etapas. Não é como se fosse só olhar para um problema e resolver e dizer que vai se resolver e resolver. Precisa-se passar por algumas etapas e no método científico é exatamente a mesma coisa. Em primeiro lugar, identificação do problema, que é o primeiro passo para se resolver. Não se pode resolver um problema sem antes saber o que quer se resolver de verdade. O segundo passo é a revisão da literatura, que é basicamente você olhar para, se calhar, problemas parecidos e olhar para aquilo que já foi feito, sobre um problema parecido com o teu ou o mesmo problema que tentas resolver. Então esse segundo passo é basicamente olhar para aquilo que já foi feito, para aquilo que já foi testado e tentarmos trazer aquela resolução daquele problema, daquela forma, se calhar, para o nosso problema, para a resolução do nosso problema. O terceiro passo, formulação de hipóteses, é basicamente o passo onde você vai olhar para as formas como você pode resolver esse determinado problema. O quarto passo, planejamento experimental, é a parte em que você vai planejar como é que tu vais testar as possíveis soluções para um determinado problema. O quinto passo, que é a coleta de dados, onde tu vais coletar todos os dados que tu precisas para a resolução do teu determinado problema. O sexto passo, análise dos resultados, depois de tu já saberes qual é o problema que tu queres resolver, já veres quais foram as formas que foram resolvidas esse mesmo problema, já formulares algumas hipóteses de como é que podes resolver esse problema e já teres coletado dados de como é que podes resolver, tu chegas então no passo em que tu precisas analisar os resultados com base naquilo que você já tem. O sétimo passo é a conclusão, que é basicamente a parte em que você vai chegar a uma conclusão com base naquilo que você formulou como resolução para o teu problema. E vem finalmente a última parte, que é a divulgação dos achados. A divulgação dos achados é basicamente tu olhares para aquilo, depois de passares pelo processo todo, pegares em tudo aquilo que tu descobriste sobre determinado tema, sobre o problema que tu quiseste resolver e publicar, seja em artigos científicos, em livros e tudo mais. Agora que já entendemos o que é o método científico e quais são as suas etapas, acho que seria interessante nós falarmos também sobre as diferentes formas de pensamento e de observações que ele envolve. E eu vou falar aqui sobre três que são as geralmente mais usadas, que são o método indutivo, o método dedutivo e o método hipotético-dedutivo. O método indutivo é um método que ele pega em observações em fatos específicos e transforma em uma conclusão geral. É como se fosse um quebra-cabeça. Existem várias peças pequenas em determinado quebra-cabeça, ele vem separado dentro de uma caixa, mas o objetivo principal desse quebra-cabeça é nós montarmos uma determinada imagem, um determinado desenho. Ou como, por exemplo, um médico observa que sempre que recebe pacientes que dizem ser fumantes, ele observa que esses pacientes desenvolvem problemas respiratórios. Então ele chega à conclusão que fumar causa problemas respiratórios. Ele pegou em casos específicos, que são os casos específicos dos pacientes que ele atendeu, que são fumantes e que desenvolveram problemas respiratórios, e chegou-se a uma conclusão geral de que fumar causa problemas respiratórios. Então é basicamente assim que funciona o método indutivo. O método dedutivo já é o processo contrário. Ele pega em observações gerais e transforma em um caso específico. Por exemplo, a teoria da gravidade diz que a gravidade faz com que um objeto, por exemplo, que esteja a ser segurado e é largado, cai. Mas alguém, por exemplo, que trabalha com drones, ele diz que se a hélice do drone parar, o drone pode correr o risco de cair. Então é pegar em casos gerais e transformar em um caso específico. É pegar o caso geral da gravidade que acontece com todos os objetos e transformar ele num caso específico, ou seja, o caso especificamente
do drone. O método hipotético dedutivo ele é o mais usado na ciência moderna. Ele é basicamente nós pegarmos em algumas hipóteses e dessas hipóteses nós começarmos a fazer experimentos ou testes dessa mesma hipótese. Por exemplo, os cientistas chegaram à conclusão, por exemplo, na época da Covid-19, de que o vírus podia sobreviver durante horas e horas em determinadas superfícies. Então, para eles chegarem a essa determinada conclusão, foi necessário que eles fizessem alguns testes dentro de um laboratório para que eles pudessem chegar a essa conclusão de que sim, se, por exemplo, alguém estiver contaminado e tocar nessa mesa, a possibilidade de uma outra pessoa chegar e tocar nessa mesa e ser contaminada é muito grande porque o vírus sobrevive durante muito tempo em superfícies. Então é basicamente assim que funciona o método hipotético dedutivo. Como vimos, o método científico não é apenas uma ferramenta para cientistas, é algo que nós podemos usar no nosso dia a dia. É um modelo de pensamento que nós podemos usar para resolver problemas, para aprender algo novo ou até para tomar decisões mais assertivas. Então, na próxima vez que se deparar com uma dúvida, lembre-se, é só usar das etapas do método científico e testar as suas ideias. Porque a ciência está em todo lugar e nós podemos ser os cientistas das nossas próprias vidas.